Jesus e o que Ele quer de você. Uma mensagem bem prática, né? Quem é Jesus e o que Ele quer de você. E a mensagem está baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós vamos abrir nossas Bíblias e ler do versículo 13 ao versículo 25. Por enquanto, depois tem mais, mas a base é esse texto aqui que leremos, versículos 13 a 25 de Mateus, capítulo 16. Todos acharam? Então vamos ler. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Leiam, por favor. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Bem, meus queridos, Jesus, àquela altura do ministério dele, já tinha uma certa fama na Palestina, por onde ele percorria, fazendo muitas maravilhas, milagres, curas, multiplicação de alimentos. Jesus realizava muitas maravilhas e assim ele foi ganhando fama. Mas o conhecimento acerca dele era muito difuso, cada um achava uma coisa acerca deles, né? E o curioso é que até nos dias de hoje não se tem um claro entendimento, um entendimento uniforme de quem é Jesus. Certa vez eu vi uma ilustração muito curiosa acerca disso. Pegaram 3 rapazes e vendaram os olhos deles e levaram esses 3 rapazes para apalpar um elefante. Um apalpou a orelha, o outro apalpou a tromba e o outro apalpou as pernas do elefante.
Depois trouxeram os 3 para dentro de uma sala, desvendaram eles e perguntaram: e aí, como é aquele animal que você conheceu? Cada um teceu uma explicação, uma característica distinta para o mesmo animal. Assim era o entendimento que as pessoas tinham de Jesus. Uns achavam que Jesus era um profeta, outros achavam que era João Batista, outros achavam que era Elias, que havia ressuscitado. O entendimento não era unânime, não era uniforme, não era claro acerca de Jesus. Era isso que Jesus estava percebendo naquela conversa com os seus discípulos. E Jesus pergunta aos seus discípulos então: e quanto a vocês? O que vocês têm a dizer sobre o Filho do Homem? Então Pedro assume a fala e diz, no versículo que vocês leram, no versículo 16: e Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa palavra de Pedro tem um conteúdo que Jesus reconheceu como vindo de uma revelação de Deus. Ele revelou uma grande verdade aqui. Primeiro, ele disse que Jesus é o Cristo. Cristo, a palavra Cristo significa ungido, alguém que recebeu uma delegação, foi encarregado de algo, uma incumbência, uma responsabilidade especial. Jesus, de fato, veio para uma missão especial. Ele é o ungido de Deus, alguém que veio à terra como um enviado de Deus para cumprir uma missão que só Ele poderia cumprir, que é a missão redentora da humanidade. Portanto, ao falar que Jesus é o Cristo, ele estava com isso declarando a sua fé, que Jesus era o enviado de Deus, prometido ao povo judeu muitos e muitos anos antes, através dos profetas, que dentre o povo judeu viria um que salvaria toda a humanidade com a sua vida. Bem, além disso, ele também disse que Jesus é o Filho do Deus vivo, o único Deus. Quando ele diz o Deus vivo, é o Deus que existe de fato, é o Deus real, que não existe outro senão esse, o vivo, né? O resto é morto, não tem vida em si mesmo. Mas o único Deus vivo, o Filho desse Deus vivo, é esse ente que estava ali diante daqueles discípulos. Então, essa é a expressão, a declaração de fé de Pedro. E a maior prova, portanto, do amor de Deus, nós lemos aqui Romanos 5:8, estava no programa do culto, que Deus dá prova do seu amor para conosco, ao enviar Cristo para morrer por nós. Jesus era, portanto, a providência de Deus para a salvação da humanidade, né? Estava por ser concretizada naqueles tempos, em poucos dias, a salvação iria ser levada a efeito ali no Calvário. Isso tudo para salvar pecadores como eu, pecadores como cada um de nós. Jesus, então, começa a explicar para os seus discípulos que nesse processo de redenção, né, até se dar a redenção, haveria uma sequência de eventos que precisavam ser respeitada, o sincronismo desses eventos. Então ele pede aos seus discípulos, está aí no versículo 20, que de imediato, naquele momento, não declarassem publicamente que Jesus era o Cristo. Era necessário que as pessoas soubessem disso um pouco mais para frente. E ele começa a explicar também para os seus discípulos que era necessário, era conveniente que Jesus fosse rejeitado pelos anciãos do povo, padecesse perseguição nas mãos dos principais religiosos, dos principais sacerdotes,
dos doutores da lei, que eram os escribas, aqueles que se dedicavam a estudar o Velho Testamento e interpretá-los para os fiéis. Eles o rejeitariam e o perseguiriam. Era necessário que isso acontecesse. Primeiro, para que se cumprisse aquilo que já estava predito pelos profetas e para que se cumprisse a justiça de Deus. E também era necessário que Jesus entregasse a sua vida e fosse morto. Eu digo entregar a sua vida porque a morte de Jesus não foi algo que estivesse fora do controle dele, algo que aconteceu de modo que ele foi uma vítima ali das circunstâncias, ele foi pego de repente e crucificaram ele sem que ele pudesse intervir. Não. Ele de fato deixou-se ser crucificado. Ele permitiu que aquilo acontecesse naquele momento, naquelas circunstâncias. Então, era necessário que Jesus fosse morto e, por fim, ressuscitasse ao terceiro dia. Foi isso que nós lemos aqui. Jesus estava consciente de todas as etapas. Ele veio para isso, tinha consciência da sua missão. Ele recebeu, logo quando era menininho, um presente de magos do Oriente, mirra, que era um perfume que se usa nos cadáveres para afastar o mau cheiro. Então, desde criança, a morte do Messias, a morte expiatória do Messias, era uma realidade para Jesus. Ele sabia o porquê de estar aqui na terra e o para que estar na terra. Bom, essas eram coisas de Deus, planos de Deus, coisas relativas ao poder de Deus. Mas Pedro, como lemos aqui, ele não alcançou esse entendimento naquele momento. E o amor dele, o apego dele ao Senhor Jesus, o levou a tomar uma providência. Ele pegou Jesus, levou Jesus para um cantinho e falou assim: mestre, isso não vai te acontecer, nós não vamos deixar que isso aconteça. E aparentemente ele estava fazendo uma coisa boa na compreensão dele, mas a resposta de Jesus àquelas palavras foi uma resposta bem dura. Jesus repreendeu a Pedro, porque ele o chamou de quê? De Satanás. Para trás de mim, diz aqui no versículo 23, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. As boas novas de salvação não podem ser compreendidas facilmente pela lógica humana. A lógica humana não alcança a lógica de Deus. O apóstolo Paulo, ele começou o seu ministério pregando para judeus e logo depois ele foi pregar para estrangeiros e fez diversas viagens missionárias, e lá ele entrava nas sinagogas e pregava para judeus, pregava para quem não era judeu, e ele pôde perceber que a lógica das coisas de Deus eram difíceis de entrar na cabeça de um judeu, eram difíceis de entrar na cabeça de um estrangeiro, tanto assim que ele lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, ele fala que para o judeu a lógica de Deus enviar um homem para morrer na cruz era um escândalo, e para um grego era uma loucura Jesus crucificado. Essa mensagem de salvação, essa notícia alvissareira que é a notícia do Evangelho, parecia à primeira vista, para a lógica humana, algo sem sentido. Vejamos aqui, eu vou ler para vocês a carta de Paulo aos coríntios, aqueles que habitavam em Corinto, aos crentes de lá, que ele formou, que ele pregando o Evangelho, muitos se converteram pela pregação dele.
E ele escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, o seguinte: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como grego, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Conhecer Jesus é conhecer o poder de Deus. O que o homem sabe sobre poder? Eu fiquei pensando sobre isso quando estava elaborando essa mensagem. O que o homem conhece sobre poder? Aí eu me lembrei, e eu acredito que isso também deve estar passando pela cabeça de vocês, da bomba H. Aquela bomba que tinha um poder devastador, incrível. O cogumelo formado tinha quilômetros de altura. A onda de energia propagada por aquela bomba alcançou de quilômetros e quilômetros. Pessoas foram desintegradas. A claridade que aquela bomba gerou foi tão grande que houve um fenômeno semelhante ao que ocorre numa máquina fotográfica. O negativo das pessoas ficaram impressos nas paredes que remanesceram. Há registros fotográficos disso, das sombras das pessoas que deixaram de existir quando aquela bomba explodiu. Tamanho o poder de devastação daquela bomba. Quando se fala em poder, talvez a pessoa, se pudesse escalonar a bomba H, a bomba de hidrogênio, que foi lançada em Hiroshima e Nagasaki, esse é um poder, certo? É o poder que o homem conhece. Mas há um poder muito superior a esse, que é Jesus, o poder de Deus para a construção, para a salvação, para a edificação. O homem conheceu um poder que destrói. Deus dá um poder que constrói, que salva, que edifica. É Jesus. E ele disse para Pedro, sobre esta revelação, Pedro, de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. Eu estabelecerei um agrupamento humano que avançará trevas adentro, de modo que as portas do inferno não vão resistir a ela. Olha a força do poder de Deus. Criou a igreja, o corpo de Cristo, que avança de século em século até o dia em que esse corpo há de se encontrar com Cristo na glória. Hoje, a igreja de Cristo somos nós que estamos exercendo a vida cristã nesse tempo. Depois que nós deixarmos esta vida e formos para a glória, junto do Pai, ficarão as outras pessoas que ouviram do Evangelho e permanentemente continuarão a executar as obras de Deus. Esse é o poder de Deus. O poder de Deus que se manifestou em Cristo Jesus. Jesus estava mostrando aquele raio de ação do poder de Deus para Pedro. Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E mostrando aquele raio de... Já viram uma filmagem de uma bomba daquela explodindo? Faz uma onda assim, que se propaga. Qualquer bomba que seja, se propaga. Mas o poder de Deus se propaga não só no meio físico, ele se propaga em todas as eras. A graça de Deus em Cristo Jesus vai se propagando e vai salvando vidas, vai edificando vidas, vai proporcionando salvação, transformação. Bom, na Bíblia, nós podemos trazer aqui inúmeros irmãos aqui da nossa igreja para contar as suas experiências com Cristo e o poder de Deus proporcionados
por isso, por Cristo na vida nossa. Eu preferi tirar uma experiência da própria Bíblia, que está aqui no capítulo 17 de Mateus, versículos 24 a 27, um exemplo do poder de Deus através de Cristo Jesus na vida de uma pessoa. Como a lógica humana se contrapõe à lógica e o poder de Deus, e assim a mudança, a surpresa, né? Porque o poder de Deus, ele vem a nos surpreender, porque quando alguém experimenta um poder como esse, não tem como ficar surpreendido, é impossível não se surpreender, porque extrapola aquilo que nós já vivenciamos. Leamos aí Mateus capítulo 17, de 24 a 27. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? E disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse Jesus então: logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Essa passagem é fantástica, porque é tão surpreendente essa experiência que Pedro teve. Primeiro que Pedro parte, mais uma vez, pela segunda vez nessa leitura que fizemos hoje, nós vimos Pedro partindo em defesa do seu Senhor, lá tentando impedir que Jesus considerasse a hipótese de ser morto, né? E agora foram cobrar as didracmas do Senhor, perguntando se ele pagava as didracmas. Ele logo defendeu o mestre. Claro que vai pagar, lógico. Tipo assim, o meu Senhor não é um sonegador, ora bolas, né? Ele queria salvar a honra do seu Senhor, queria defender o seu Senhor, como se ele pudesse fazer isso, tivesse condições. E ele entrou. Quando ele entrou no ambiente em que Jesus estava, Jesus já se antecipa. Antes que ele abrisse a boca, Jesus já mandou a pergunta para ele: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos? Dos seus filhos ou dos alheios? Aí Pedro: puxa vida, é verdade, é dos alheios. Jesus, o Senhor de todo o universo, o Filho de Deus, era legítimo pagar algum tributo? Claro que não. Ele não era devido a ele nenhum tributo, porque ele era o Senhor de tudo. Então não fazia sentido ele pagar algum tributo. Mas Pedro já havia se antecipado, já havia se comprometido. Olha a mente que não conhece as coisas de Deus na inteireza ainda. Ele ainda era um discípulo, ainda naquele momento ainda tinha muito que conhecer a Cristo ainda, né? Depois, adiante, nós vemos um Pedro bem mais robusto e sábio, transformado, mas até aquele momento Pedro percebe que tinha entrado numa espécie de sinuca de bico. Ele não tinha como sair dali, né? Ele ficou: e agora? Já me comprometi com o sujeito lá fora de que Jesus pagaria o tributo não é devido, e agora eu me enrolei todo, né? Pedro estava todo enrolado ali naquela situação. Mas o Senhor do universo chega para Pedro
assim: Pedro, para que não escandalizemos eles, vai lá, parece eu falando com meu filho, vai lá na minha bolsa, tem um bolsinho menor do lado de cá, vai lá e pega uma moedinha que eu deixei lá na tal. Parece que ele está falando isso, mas ele está falando para Pedro: vai lá no mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que subir, você pega o denário, não é denário, é o starter, que é uma moeda de ouro. Vai lá e pega o starter, que está lá na boca do peixe. Não é incrível isso? Como se alguém estivesse falando de um dinheiro que estivesse guardado em algum lugar. Na verdade, estava na boca de um peixe no mar, que haveria de ser pescado por Pedro, e aquela moedinha de ouro ia ser usada para pagar o imposto de Jesus e dele, Pedro. Que lição maravilhosa, Jesus deu a Pedro, da sua grandeza, do seu poder, da sua capacidade de resolver questões. Isso é só um exemplo, meu querido, que eu trouxe para mostrar que o poder de Jesus para construir uma nova vida na sua vida é ilimitado. Jesus corrige, Jesus instrui, orienta, mostrando as coisas como elas verdadeiramente são, do ponto de vista de Deus. É isso que Deus quer fazer na sua vida. E Ele dá uma ordem a Pedro, Ele dá uma diretriz a Pedro. Interessante que a narrativa não para por aí, não mostra se Pedro foi lá pescar. Com certeza Pedro foi, mas não está escrito aqui, né? Termina na ordem que ele deu a Pedro, né? Assim, nós chegamos, portanto, no segundo ponto de interesse da nossa mensagem. Não sei se vocês se lembram, logo no início eu disse que o tema da mensagem era: quem é Jesus e o que Ele quer de você. O que Jesus quer de você? Qual é o interesse de Jesus em você? Nessas duas passagens que lemos, nós não só podemos compreender o que Jesus quer de cada um de nós, como também podemos ver o que Ele não quer, né? O que Jesus não quer, o que Jesus não precisa, é de quem o defenda, né? Pedro tentou defendê-lo, usando a sua mente humana, por 2 vezes, e foi repreendido por isso. O Senhor Jesus é todo-poderoso, o agente da salvação, o agente da criação. Ele não precisa desse esforço nosso em defendê-lo. O que Ele quer, sim, é o que nós vamos ler aqui no versículo 23, versículo 24, do capítulo 16, que é a base da nossa mensagem. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Essa ordem, portanto, de Jesus a todas as pessoas, esse chamado, na verdade, que Jesus faz a todas as pessoas, é o desejo dele, que você o queira, que você o aceite. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o privilégio de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deu-lhes o poder, deu-lhes a condição de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E aqui no versículo 24, nós lemos que se alguém quiser vir após Jesus, portanto, você precisa, meu querido, desejar seguir a Jesus. E se você desejar seguir a Jesus, esse é o desejo dele, isso é o que ele quer, haverá condições para isso.
Você tem que se adequar às condições que Ele coloca aqui. Isso é o que Ele quer de você, negar-se a si mesmo. O que significa negar-se a si mesmo? É reconhecer-se como pecador, reconhecer que o seu pecado o afasta de Deus, que você é indigno da comunhão com Deus, a menos que se arrependa, a menos que se entregue ao Senhor Jesus para que Ele transforme a sua vida. É esse desejo de trilhar um novo caminho para a sua vida. É essa insatisfação com a vida que está seguindo hoje e o desejo de trilhar uma nova vida agora seguindo a Cristo. Negar-se a si mesmo é isso, rejeitar a sua vida, rejeitar o seu ego e se sujeitar ao comando do Senhor Jesus. Esse é o desejo de Jesus para você, que você também queira isso. O próprio Senhor Jesus disse: venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então Jesus quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer que você, muito que você queira isso. Mas aqui a condição não é só negar-se a si mesmo, é também tomar sobre si a sua cruz. Jesus já estava mostrando que o caminho, o destino da sua trajetória na terra, seria a cruz do Calvário. Ele já estava, figurativamente, já carregando a sua cruz. Depois ele realmente carregou a sua cruz até o Calvário. Mas ele já estava falando que aqueles que desejassem segui-lo deveriam tomar sobre si a sua própria cruz. Isso significa o quê? Aceitar as consequências, o preço da escolha de seguir a Jesus. Assim como Jesus foi rejeitado e sofreu a oposição de muitos, seus discípulos devem esperar e estar prontos para seguir a Cristo até mesmo em condições desfavoráveis, sujeitando-se até à morte. É isso que Jesus está propondo. O modelo de vida que Jesus está propondo é um modelo de oposição ao modelo de vida que as pessoas levam. Tem que estar disposto a pagar o preço. Jesus, quando estava entre os homens, ele disse: não pensem que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu vim trazer mãe ficar contra o filho ficar contra a mãe, marido contra a esposa, esposa contra o marido. Não pensem que me seguir vai ser mar de rosas, vai ser pedreira. E é isso que Jesus está falando: tome cada um a sua própria cruz. Quer dizer, aceite as consequências de ser meu discípulo. E por fim, o termo cruz, já deixa bem claro que ser de Jesus não é uma escolha, uma balela, uma escolhazinha simplesinha, molezinha. Não. Cruz era algo pesado, doía aqui, sangrava e depois representava uma morte dolorosa. Então, não, escolher o caminho de Cristo Jesus não é como se escolhe uma roupa, não é como se escolhe um veículo, não é como se escolhe um cônjuge. Escolher seguir a Jesus é uma escolha definitiva. Olha, falei cônjuge para provocar vocês. É óbvio que não se escolhe um cônjuge irresponsavelmente, mas seguir a Jesus, se estiver nesse grau, é a escolha mais importante que alguém possa tomar na sua vida, porque é uma mudança radical de vida. É o poder de Deus agora direcionado para a sua vida. É como se você pegasse um funil e colocasse sobre sua cabeça. O poder de Deus agora vai vir para você, vai vir sobre sua vida. Jesus é esse funil.
Cristo, Ele quer fazer diferença na sua vida. Decidir ser discípulo dele é assumir as consequências disso. Não é uma balela, é uma escolha irreversível e requer realmente escolha, né? Mas vai trazer os benefícios da surpresa, do consolo, de ver o poder de Deus transformando, construindo. Seguir a Jesus foi a última ordem ali. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e ir após ele. E a palavra que Jesus usou aqui, seguir após ele, é uma palavra que se usava para olhar a nuca do sujeito e não perder a nuca da pessoa de vista, ficar andando exatamente atrás da pessoa, perseguindo a nuca dela. Essa era a palavra que foi empregada por Jesus quando disse isso aqui. Então, o seguir a Jesus é obedecer à sua vontade, mesmo que ela seja, humanamente falando, ilógica e incompreensível. Como aquela ordem que Jesus deu a Pedro: vai lá no mar, pesca um peixe, vai estar dentro da boca dele uma moeda de ouro e você vai usar aquela moeda. Seguir a Jesus é essa disposição de viver da fé. Viver da fé que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. A única manifestação de fé, portanto, é a obediência. Quem tem fé, obedece. Quem não tem fé, não obedece. E quando a nossa compreensão não alcança essa mensagem de Jesus crucificado, um homem divino que veio ao mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados, ressuscitar e garantir a vida eterna para nós, e quando nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos nossa vida a Ele, recebemos a redenção, a salvação, a vida eterna. Quando a nossa compreensão não alcança isso, precisa haver a fé, que é um dom de Deus para a pessoa crer nisso, do modo como está expresso na palavra de Deus. E o primeiro passo de fé da vida cristã é a obediência. O Senhor Jesus disse que os seus discípulos deveriam fazer outros discípulos, e aqueles que de bom grado aceitassem a mensagem do Evangelho deveriam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim integrar o corpo de Cristo, integrar a igreja que Ele estava a edificar. E assim, no âmbito da igreja, o poder de Deus se manifesta e a pessoa experimenta de Cristo diariamente, à medida que Deus queira se revelar a essa pessoa. Bom, essa mensagem, meu querido, foi o objetivo de fazer Jesus passar por você assim. Foi explicado para você hoje quem é Jesus. Jesus passou diante de você e está frente a frente com você. Hoje, nesta noite, Jesus está de frente para você e você está de frente para Jesus. Você também ouviu o que Jesus quer de você. Então agora você precisa fazer a sua escolha. E eu gostaria que nós cantássemos, a igreja cantasse o hino 245, que fala sobre isso. Fala sobre essa passagem de Jesus à sua frente, na sua frente. Hino 245. Eu vou, antes que nós cantemos, eu vou ler algumas passagens, algumas estrofes.